Deus, Ele é quem faz tudo em todos, né? Ele é quem opera o querer e o efetuar. Nós cremos, irmãos, nós cremos. Deus tem algo para ministrar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Todas as circunstâncias pelas quais passamos, há uma direção de Deus. Eu vi esses dias aqui nessa igreja, não é? Você está no seu ambiente de trabalho por um propósito de Deus naquele lugar. Você faz o que você faz porque é um propósito de Deus naquele lugar. Você tem a empresa que você tem por causa de um propósito de Deus naquele lugar. Os filhos que Deus tem dado a vocês, há um propósito de Deus sobre a vida deles, sobre esta terra. Irmãos, tudo, nada acontece por acaso. Nada acontece porque eu acho, eu penso, o destino me levou. Não, há um propósito de Deus sobre as nossas vidas e ele será concretizado. Amém? Por isso que onde você estiver, aonde você estiver, irmão, seja instrumento de bênção e de direção de Deus e do Espírito Santo para aquelas pessoas. Eu já tive em ambiente que eu não entendi por que eu fui trabalhar naquele lugar. E passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, Deus me trouxe. Por que eu estava naquele? Eu nunca carreguei no meu coração simplesmente porque eu estava ali para ganhar dinheiro. E porque eu precisava do meu sustento. Sabe por que não? Porque o meu sustento vem do Senhor que fez os céus e a terra. O mal do ser humano é porque ele acredita piamente que as coisas acontecem por causa dele. E não é por causa dele, é apesar dele. As coisas acontecem apesar de nós. Então, tenha isso no seu coração, irmãos. Não é por causa de você. Você só está lá, você só tem o que tem. Você tem a vida que você tem, a casa que você tem, o apartamento que você tem, os sonhos, o trabalho que você tem. E até o que você não tem. Por causa de um propósito dele na sua vida. Você crê nisso? Então diga assim: eu quero ser usado dentro do propósito do Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos um culto muito especial com os homens desta casa, os cabra-machos. Tá aí, ó. Quem veio já está no mistério, não é? Quem não veio, o pastor, o brado de Júlio está assim. Outros estão assim. Meu Deus, o que é que esses vão receber aqui? Né? Palavra de Deus. E dia 11 de abril nós teremos outro, exatamente no outubro rosa. O mês onde nós vamos ser instrumento de Deus para abençoar a vida das mulheres. E que vai ter uma ministração forte, né, pastor Ronaldo? Dia 24 tem uma ministração só para mulher nesse lugar aqui, ó. Jesus. E os homens vão estar dia 11, né? Dia 11 nós teremos um tempo de ministração à vida deles, para que eles se tornem mais rosas para vocês. Vão sair daqui tudo chateado comigo, mas é verdade. Livro de Juízes, capítulo 4, eu compartilhei com eles esta palavra hoje pela manhã, mas Deus nos dá uma nova ênfase, né, para a igreja toda agora à noite. Juízes, capítulo 4, versículo 4 ao 10, diz assim. Se você tiver sem Bíblia, pode acompanhar aqui. Nesta época, que época? A época dos juízes em Israel, porque não havia reis, Deus levantava sempre homens e mulheres para julgar as causas. Então, nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Olha como ela fazia. Ela sentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora. Vamos botar a versão corrigida, gente? Vamos botar a versão corrigida, fiel aos textos originais. Ela está sentada debaixo de uma palmeira. Hein? Sem se atualizar, é isso aí. Bota lá outra versão lá, por favor. Se não leio aqui mesmo. Olha lá. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abiel, não, eu vou ler aqui que já ali já era. Não dá para acompanhar de longe. Filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor,
e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? 7. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E versículo 10, então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. Nesse momento aqui da história de Israel, nós nos deparamos com algo que é muito corriqueiro hoje em dia, e que é ruim de se falar, mas que nós tratamos com uma ênfase muito forte hoje de manhã, com relação à vida do homem, e eu quero tratar com relação à vida da igreja. Mas para você entender o fato e a narrativa bíblica, Débora exercia um papel que para mim tinha maior importância, como julgadora em Israel. As pessoas tinham os problemas, não tinha rei para julgar, então levava para esse pessoal que no período da história de Israel são chamados de os juízes de Israel. E no meio dos juízes Deus levantou Débora, uma mulher que por sinal foi algo assim extraordinário, dado a estarmos falando de uma sociedade altamente patriarcal, ou seja, a figura da mulher não era muito prezada naquele período, não é? Até hoje se tem dificuldade, imagine naquela época. Mas Deus levantou a Débora, que julgava a nação de Israel. Então o cara tinha um problema, levava para ela, e ela dava o discernimento, dava a diretriz, eles voltavam, cumpriam aquela diretriz, e assim a vida ia passando e acontecendo. Até que um dia Deus trouxe uma palavra para ela, porque além de juíza, ela também era profetisa. O profeta é aquele que fala em nome do Senhor, de acordo com o que Deus mandou se falar. E ela chama o tal de Baraque, que era um homem, era considerado o chefe do exército de Israel. Como a nação de Israel estava passando por um período de grande turbulência, por 20 anos, sendo oprimido por um rei chamado Jabim, ela diz assim: Deus me falou que nós vamos ter vitória e nós vamos nos libertar dessa nação de Jabim. Você vai fazer o seguinte: você vai reunir 10 homens de 2 tribos daqui do norte, e você vai detonar com Sísera, que era o capitão do exército de Jabim. Quando Baraque ouviu aquela palavra, Baraque disse assim para Débora: não, vamos fazer o seguinte, se você for comigo, nós vamos para a batalha. E isso aí é o mal, e é um mal generalizado na humanidade, porque Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma direção, e a gente quer transferir as coisas para os outros. No caso aqui, a infelicidade foi o homem transferindo para a mulher. Ele não assumiu aquilo que Deus deu para ele. E ela teve que assumir um papel que também não era dela. Ela era juíza e profetisa, se tornou uma guerreira, porque ela se fez guerreira, que não é o papel de uma mulher, ainda mais naquela sociedade, e hoje também não é. Você não vê mulher correndo com arco e flecha. Nós for índio, olha lá. Mas, por quê? Porque é chão de fábrica. É enfrentamento de batalha. A mulher assume a função de proeminência muito maior. É juíza, é profetiza, é aquela que ajuda na direção. Quantos estão entendendo o mistério? Mas o tal do Baraque disse: eu só vou se você for. Às vezes a gente faz isso também com as pessoas. E aí? Deus tem falado ao teu coração? Tem falado muito. E agora? Não, eu só vou se fulano estiver comigo. Eu só vou se Beltrano estiver. Eu só vou se... E a gente perde, irmãos, a bênção. Eu fiquei pensando, durante um período, enquanto eu estava lendo essa palavra, essa narrativa bíblica, por que será que Baraque disse aquilo para Débora? Mesmo a mulher sendo uma profetisa, liberando uma palavra de Deus à vida de Israel, que era para a libertação de um jugo, há 20 anos de sofrimento, por que será que Baraque deu aquela palavra dizendo: eu só vou se você for? Alguns dizem que é porque ele era calça frouxa. Mas não quero entrar nesse detalhe, porque Baraque aparece lá em Hebreus 11,
na listagem dos heróis da fé. Então eu não acredito nisso, que ele era. Eu não acredito. Eu não quero acreditar nesse trem. O cara aparece lá na galeria dos heróis da fé. Débora não aparece, mas ele aparece. Mas então por que será que Baraque, não é, disse aquilo para Débora? Tem muitas razões, inclusive até briga hermenêutica com relação a esse texto, mas eu quero trazer para vocês algumas coisas que eu acredito que seja. De repente, se você acreditar em outras, não há problema nenhum. Eu só quero compartilhar aquilo que Deus nos deu com você essa noite. Eu acredito que ele falou aquilo para Débora, porque talvez, de verbo de negação, de dúvida, talvez porque ele queria respaldar o seu ministério com a presença de Débora. E isso é um problema, porque quando você faz do homem o seu braço forte e coloca o seu coração a ponto de confiar em alguém e achar que a sua vitória está só porque alguém está, e achar que a sua bênção vem só porque alguém vai fazer, e achar que Deus vai falar só porque alguém, irmãos, isso é o fim da picada, isso é a destruição de qualquer ser humano, porque o nosso respaldo não está em ninguém, o nosso respaldo está no Senhor que fez os céus e a terra. Você precisa honrar aos homens, mas Jeremias, o grande profeta, ele diz que nós não podemos colocar a nossa... São 3 coisas, não é? É Jeremias 17, não é isso? Eu acho que é 17, 9, né? O coração do homem, quem conhecerá? Ninguém conhece porque ele é enganoso. O coração do homem é enganoso. Olha lá, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí ele diz no versículo 10, quem conhece... Põe o versículo 10. Aí ele fala assim, olha, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nós não podemos, no versículo 5 ele vai falar inclusive da confiança no homem. Nós não podemos devotar, nos escorar, fazer do homem o nosso braço forte. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você vê que é um conjunto de 3 coisas, não é só confiança, porque confiança a gente precisa ter um no outro, até no casamento tem que ter, inclusive. No ministério precisa ter confiança, na liderança precisa ter confiança, lá no trabalho precisa ter confiança. Para você tomar um ônibus, você precisa ter confiança que o motorista vai te deixar lá. Mas quando você confia no homem, faz dele, ou seja, da carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor, você entra e tropeça nas piores ruínas da sua vida. Por isso que eu acredito que nesse aspecto aqui, Baraque perdeu a honra, porque ele queria alguém que respaldasse. Irmãos, quando a gente está numa crise, a gente às vezes até quer procurar a solução em pessoas. Eu conheço gente que anda quilômetros para ouvir profetas. Eu conheço alguém que vive atrás. Já viu os papas profetas? Esse Daniel. O cara está atrás. Será que tem alguém aqui que possa falar alguma coisa? Vai num canto, vai no outro, e vai, e etc. E tal. Isso é um grande engano, porque macaco que pula demais, uma hora vai pegar um galho bem fininho e vai se arrebentar no chão todo. Às vezes nós queremos o respaldo de alguém. Em princípio isso não é ruim, mas se a sua vida, se as suas batalhas da sua existência forem respaldadas pelo que os outros são ou falam, hoje estão ou não estão, você vai se arrebentar, meu amigo, porque a Bíblia diz que a nossa confiança deve estar única e exclusivamente no Senhor que fez os céus e a terra. Então eu acredito que Baraque, ele não quis ir à batalha sem que Débora estivesse, porque talvez ele quisesse, né, respaldar ali a sua empreitada ali, né, com relação com a presença de Débora. Outra coisa que eu acredito que ele queria fazer era trazer um senso de espiritualidade. Nossa, eu sou um capitão do exército
eu tenho o comando militar nas minhas mãos, mas eu não tenho espiritualidade. Está aí um grande problema. Às vezes você pode ter muita habilidade, mas se não tiver espiritualidade, você vai ser alguém oco, vazio, uma lata que vai fazer muito barulho. E aí a gente busca, quando a gente não tem esses negócios, a gente vai buscar nos outros. Então o que é que ele fez? Cara, eu preciso dar um ar de espiritualidade à minha batalha. Vou trazer a profetisa para cá. Então a primeira palavra que ele disse fora: eu não vou se você não for comigo. Como é que a gente conhece uma pessoa espiritual, irmãos? E isso é tão importante para nós. A gente conhece uma pessoa espiritual, não é nem tanto pelo que ela fala, ou pelo que ele fala, mas pelo que ele é. Eu conheço alguém espiritual pelo quebrantamento dessa pessoa. Eu conheço alguém espiritual pela sensibilidade com que ela trata as coisas, principalmente de Deus. Eu conheço alguém espiritual pela resposta que ele oferece a Deus nos momentos, inclusive, dos seus próprios pecados. Davi foi um que, mesmo ostentando a coroa na cabeça, na hora que tropeça num dos pecados mais feios, o adultério, e ele é confrontado pelo profeta Natan, ele não pôs a culpa em ninguém, ele não disse que é porque ele estava sendo tentado demais, é o que a gente ouve demais hoje em dia, não é? Não, pastor, é porque o senhor não sabe, a carne é fraca. Mas ele não pôs a culpa em ninguém, ele não disse A nem B, ele simplesmente tirou a coroa, vestiu um pano de saco e saiu gritando: lá sou eu que sou o culpado. Então as respostas que nós damos para Deus são chaves que abrem muitas portas. Por isso que João, escrevendo lá em Apocalipse 3, não é? Ele fala que aquele que tem as chaves de Davi. Isaías 11, 22, se eu não estou enganado, também fala sobre as chaves de Davi. Sabe quais eram as chaves de Davi? Eram exatamente, irmão, eram exatamente as respostas que ele oferecia a Deus. Como é que eu conheço alguém quebrantado? É quando, diante de uma batalha ou de um confrontamento, ele se demonstra quebrantado e sensível, e ele responde a Deus como se deve responder. Agora escute, eu respondo a Deus quando eu respondo aos homens. Eu não respondo a Deus e não estou nem aí para ninguém, não é isso. Eu respondo a Deus quando eu respondo aos homens. Eu conheço alguém espiritual, não é nem tanto pelo que ele fala, mas é pelo que ele se cala. Tiago 1,9 vai dizer que a gente precisa ser tardio, meu amigo, para se irar e para falar. Eu preciso estar pronto para ouvir, não é? E às vezes o processo é inverso. A gente está pronto para a batalha, para brigar, dar tapa na cara, para o UFC na hora. Para falar, eu tenho a palavra na ponta da língua. Eu estava conversando esses dias com o irmão, falando assim: esse menino aí tem a palavra na ponta da língua. Quer dizer, fez qualquer coisa, já tem a resposta. Já sabe como dar a resposta, como confrontar, como falar. É ou não é? Mas uma pessoa espiritual é alguém que se cala mais do que se fala. Uma pessoa espiritual, a gente conhece ela nem tanto pelo que ela diz, mas pelo que ela submete. Não pelo que ela questiona. Mateus 6, 9 a 13 vai mostrar a oração mais profética da terra, a oração do Pai Nosso. Aquela oração, ela é toda sujeita à vontade de Deus. Pai Nosso, começa do início, reconhecendo que Ele está acima de todos nós. Santificado seja o vosso nome, tudo com Ele, ó. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Até a responsabilidade de se livrar de tentações, ele coloca diante de Deus. E ele pede a Deus. Uma pessoa espiritual, a gente conhece pelo tanto que ela se submete a Deus. Ei, deixa eu te contar. O diabo não respeita as minhas e as suas palavras. O diabo respeita a nossa submissão a Deus. E é o que nós temos mais dificuldade de fazer, irmão, sabe? Satanás não teme nossas palavras, ele teme a nossa submissão. E é o que mais a gente tem dificuldade de fazer. Eu me sujeitar ao quê? Isso é, sei lá, talvez na visão das mulheres, quando leia Efésios 5, vai dizer que isso é machismo. Talvez na visão daqueles que precisam se sujeitar a alguma autoridade, seja dentro da igreja ou fora da igreja, isso seja, como é que eu posso dizer, autoritarismo, seja opressão, seja lá o que for, mas nós não
não causaremos medo no diabo com as nossas palavras. Tem gente que fala demais, fala muito melhor do que qualquer um de nós aqui. Até o diabo faz isso. Mas a questão é que ele não se sujeita ao princípio da verdade. Pregar o evangelho é exatamente isso, é arrancar as vidas da mão daquele que foi o maior rebelde de todos os tempos e levá-los à submissão a Cristo. Tem gente que acha que viver na graça é viver o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa. Não, não é, irmão. Sabe o que aconteceu? Jesus nos redimiu, ele nos tirou debaixo do jugo de opressão do diabo e ele nos colocou debaixo do jugo dele. Ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas significa dizer que você está debaixo de um jugo. Qual jugo? O jugo de Jesus. Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor da tua vida, da tua casa. Nós ainda continuamos sendo chamados de servos de Deus. Sabe, não temos que fazer coisas grandiosas para Deus. O que a gente precisa fazer é tão somente o que Ele mandou, é se sujeitar à sua vontade. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Talvez Baraque chamou Débora para participar de todo esse problema, essa batalha, para demonstrar aos homens que Deus estava com ele. Eu não preciso de ninguém, irmãos, para dizer que Deus está comigo. Ele está porque Ele está, e eu creio nisso, e isso basta. Mas o grande mal dos homens é porque eles querem ser honrados pelos outros. Saul chegou para Samuel e disse: rapaz, não me rejeite dessa forma. Faça com que eles entendam que eu estou sendo honrado, que eu estou fazendo a coisa certa, porque eu estou preocupado com o que o povo vai pensar ao meu respeito. Às vezes a gente se preocupa com o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Claro que eu tenho que andar com bom testemunho, mas nós nos esquecemos de nos preocuparmos com o que Deus pensa ao nosso respeito. Quando é que eu conheço uma pessoa espiritual? Quando ela está aqui na igreja, ela chega para mim e fala, não é? Agora não vai usar isso como clichê, pelo amor de Deus, né? E não um cara vai assim, eu vou ter que falar isso que é para poder pegar. Mas quando a gente diz assim, sabe, quando eu e você dizemos para o Senhor e para os nossos líderes, a gente diz assim: eu estou tão preocupado com o quê? Com o meu Deus, eu pequei tanto contra Ele, eu estou envergonhado diante dEle. Quando a gente se preocupa mais com o que Ele pensa ao nosso respeito, meu amigo, as batalhas que nós travamos, nós vencemos, porque Ele vai estar conosco. Sabe, nós não temos que fazer grandes coisas, nós temos é que sermos grandes diante dEle, sabe? Quando nos preocupamos mais com os homens do que com Deus, a gente acaba atraindo a maldição da desonra, que é o que a gente vai experimentar muito nessa vida. Você nunca experimentou, vai experimentar. Por que será que Baraque chamou Débora, não é? Para estar nessa batalha com ele? Eu fiquei pensando nisso muito, irmãos. Uma das questões que eu cheguei à conclusão, porque talvez ele quisesse se eximir da culpa se ele não ganhasse a batalha. Sabia disso? Há pessoas que estarão com você em grandes e terríveis batalhas, mas se der errado alguma coisa, diz: está vendo? Por isso que eu não me envolvi tanto. Se der certo, eu estou aqui. Mas se der errado, eu bem que disse. Então eu acredito até que Baraque quis levar a profetisa, exatamente, sabe por quê? Para que se alguma coisa desse errado, ele só: eu vim aqui para guerrear, o povo está morrendo, está sendo destruído, mas foi ela que profetizou. E a lei de Moisés diz que se o profeta profetizar e não der certo, o que é que tem que fazer? Vamos meter a pedrada no profeta. Mas eu estou livre, eu estou isento. Então eu acredito que, quem sabe, Baraque não levou Débora exatamente por isso. Ele esqueceu de uma coisa muito importante que nós também esquecemos. Quem guerreia as nossas guerras não são os homens, é o Senhor. Havia já profetizado Débora: Deus vai atrair o teu inimigo e entregar nas tuas mãos. O Salmo 23, que você conhece de cor salteado, ele diz, sabe o quê? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Não tem nada a ver com você, meu amigo, tem que ver com Ele. A batalha não é minha, a batalha é sua. A batalha não é nossa, não é o lugar, não são as pessoas. Escute o que eu estou dizendo, não é o lugar, não são as pessoas. Irmão, tudo tem que ver com Ele, não tem nada a ver conosco. Às vezes o cara fala: é o lugar.
Tem nada a ver com lugar. Você pode orar no monte, você pode orar em casa, você pode orar em cima de uma pedra, você pode orar em cima de uma árvore, você pode orar dentro da igreja, no templo, pendurado de corda, de cabeça para baixo. Você pode, não tem nada a ver com o lugar. Porque o lugar pode ser de bênção ou de maldição. O monte pode ser da transfiguração, mas foi em cima de um monte também que o diabo transportou Jesus para tentá-lo em uma das tentações mais terríveis. Não tem nada a ver com as pessoas. Judas teve o melhor líder. Eu recebi esses dias essa mensagem, quase chorei. Judas teve o melhor líder, teve o melhor pastor, teve a melhor igreja da terra. Pense, irmãos. Eu fui em Jerusalém, na hora que o cara disse no Monte das Oliveiras, se ajoelha aqui, nós vamos orar, vamos tomar a ceia. E quando eu me ajoelhei naquele lugar, irmão, eu queria levar a terra para casa. Eu confesso para você, eu ainda trouxe, eu comprei no vidrinho e trouxe. Mas lá eles ficam vigiando, que eu, ainda mais brasileiro, quando vai, sai escavucando tudo. Mas quando eu me ajoelhei ali, eu fui tomado assim por algo que, nossa, Jesus esteve aqui, irmão. Nesse lugar, ele esteve aqui. O melhor líder da terra, na melhor igreja, na melhor santa ceia, a mais top das galáxias. Irmão, não tinha essa iluminação, era fogos vindo dos céus. Pedro viu, foi o monte todo transfigurando, a glória descendo, relâmpago, voz de trovão, o Cristo, o Deus se aparecendo, dizendo, este é o meu filho amado. Irmão, foi coisa louca. Mas mesmo assim ele traiu. Tem nada a ver com lugar. Tem nada a ver com pessoas, tudo é com Ele, por Ele, tudo é por meio dEle. O nosso coração é dEle, a nossa guerra é dEle, a nossa família é dEle, sabe? As nossas lutas são dEle, por isso que Efésios 6:12 vai dizer que a nossa batalha, inclusive no dia de hoje, não é contra a carne ou sangue. Então pare de ficar brigando com pessoas. Eu todo dia tenho que me policiar o coração, porque eu sou sanguíneo e eu fico falando besteira. De vez em quando, está rindo aqui. Vem quando eu falo uma besteira, eu falo, meu Deus, não tem nada a ver mais com isso. Eu me lembro que, um tempo atrás, nós passamos uma luta grande. Um tempo atrás de Sermeio. E a gente chateado, triste com algumas coisas, e falando e tal. E quando foi uma das noites, eu deitei, né? A gente ficava ali deitado assim, meio atribulado com algumas questões. Aí a Nolda estava deitada assim do lado e ela levantou assim. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, Senhor? Eu já quase repreendi. Será que aconteceu alguma manifestação? E ela levantou e sentou assim e falou assim, não tem nada a ver com nós dois, é tudo com ele. Virou e começou a roncar, dormir. Roncar não, dormir, em sono profundo. Não, é verdade, mas do jeito que está. Eu olhei para ela e usei aquela palavra apocalpada dizendo, nega, e ela já estava em outra dimensão. Não, isso é, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu acordei no outro dia, eu falei, você lembra que você falou? Ela disse, eu lembro que eu falei alguma coisa. Não tem nada a ver com a gente, é tudo com Ele. Deixa eu contar algo para você, se você não está sabendo. As tuas lutas tem nada a ver com você, é tudo com Ele. Sabe por que Ele te trouxe a esse lugar aqui? É para você entregar para Ele. Ah, mas eu fui injustiçado até pelo pastor. Eu sou injusto, eu sou ser humano. Entrega para Ele. Eu vou ter que me tratar com Ele em algum momento. Não tem nada com pessoas, tem que ver com Ele. Ele é quem faz tudo em todos, é quem opera o querer e o efetuar. Já diz o apóstolo Paulo. Sabe, o que me cabe, sabe o que é diante da batalha? Não ter um espírito de covardia e não transferir aquilo que Deus me deu. Se eu sou o guerreiro, eu vou lutar. E se morrer em batalha?
Ágabo, profeta do Novo Testamento, lá no livro de Atos dos Apóstolos, chegou para Paulo e disse assim: Paulo, eu tenho uma palavra de Deus para você. E o apóstolo Paulo diz: fala, não vá para Jerusalém, que lá você vai ser morto. Eles vão te arrastar pelas ruas, você vai levar pedra, cara, você vai se arrebentar. O homem que tiver essa cinta na cintura vai se arrebentar todo em Jerusalém. Sabe o que é que Paulo disse? Eu não vou? Quem foi que disse para você que não é para eu ir, que eu vou ser... Não, quem foi que disse para você que eu vou ser acorrentado lá? É Deus que falou. Deus falou que vai acontecer isso comigo lá? Falou. Então eu vou para lá mesmo. Chegou lá, foi o que aconteceu? Letra A. O apóstolo Paulo pregou o evangelho, saiu de boa, foi para a praia tomar banho em Listra e não aconteceu nada. Letra B. O apóstolo Paulo foi cheio de vigor, pregou, tiveram algumas pessoas que quiseram um embate, ele brigou no meio da rua, inclusive, jogou o pergaminho no cara e saiu correndo, escapou. Letra C, ele saiu de fininho, fugiu e foi para uma outra cidade e lá ele continuou pregando. Quem concorda que é a letra A? Levanta a mão. Pastor Alain, não faça isso não. Sabe o que aconteceu? Chegou lá, pregou o evangelho, levou pedrada, foi arrastado pela rua, deram como morto, como Deus tinha dito. Não é porque Deus disse que você tem que ter medo, irmão. Sua postura é assumir o seu papel diante do Senhor. Vá. Deus não disse para Ágabo falar para ele: olha, não vá para lá. Não foi isso. Deus só disse para ele: quando chegar lá, você vai se arrebentar todinho. Não tem problema. A minha vida é dele. As minhas batalhas são dele. A minha casa é dele, as minhas finanças são dele, minhas emoções, meu coração, meus filhos, minha família, a igreja, tudo é dele, e por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém! O que Deus não te deu foi espírito de covarde. Sabe o que é o covarde? É aquele que nunca tenta, é aquele que nunca está disposto a nada. É aquele... 2 Timóteo 1,7 vai dizer que ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor guerreia por nós. Quantos creem nisso? Digam amém. Segundo Crônicas 32:8 diz que com ele está o braço de carne. Escuta só isso, e eu quero encerrar. Com ele está o braço de carne. Você quer pôr? Segundo Crônicas 32:8. Olha lá. Com ele está o braço de... Com ele quem? Com o inimigo. Mas conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. Isso é forte demais, irmão. Irmão, eu leio isso aqui, eu choro. Meu Deus. Conosco está o Senhor, contigo está o Senhor, para guerrear as nossas batalhas. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: eu estou passando uma grande luta na minha vida. Eu estou no meio de uma batalha. Você veio aqui hoje somente para ouvir, sabe o quê? Essa batalha não é sua, é do Senhor. Receba o que Deus tem para você. Viva o propósito dele, não perca tempo. Como é que eu tomo posse da palavra de Deus, pastor? O que Baraque não fez, você precisa fazer. Ele deveria crer na palavra, mas ele não creu na palavra que o profeta havia liberado. Ele deveria submeter-se à vontade de Deus, mas ele não se submeteu. Ele precisava perceber e viver a realidade pela fé, mas ele não fez isso. Ele achou que a guerra era dele e que ele precisava de alguém para que ele pudesse vencer com aquele alguém na frente. E ele esqueceu que as batalhas são vencidas pela fé, e as batalhas é Deus que luta por nós. A Noalda, quando está... Hoje eu estou inspirado nela. Não sei se é porque ela hoje está brilhando. Mas quando ela teve o nosso primeiro filho, que é esse que está aqui do lado, tem umas coisas que eu não posso falar aqui que está gravado. Esse cara. Ela não deu leite.
teve algumas dificuldades, complicações. O camarada nasceu com 4,5 kg. Naquela época, por mais que tivesse pré-natal, as mulheres passavam muitas dificuldades, né? Desenvolviam algumas coisas que a gente nem sabia, inclusive. E ele começou a chorar, chorou lá muitas horas, e ela começou a desesperar, e ficou triste, angustiada e tal, não sei o quê. O médico chegou para ela e disse assim: você crê em Deus? Ela disse assim: qual é a sua religião? Qual é a sua fé? Não, você crê em Deus? Eu creio. Você crê que Deus fez tudo perfeito? Ela disse: eu creio. Então você vai dar leite. Quando foi pouquinho tempo depois, trouxeram o moleque faminto e ele partiu para cima dela. Depois, para eu tirá-lo dessa vida, foi uma luta. Mas eu consegui libertar-me. Talvez você esteja rindo aqui comigo hoje, mas Deus não, só Deus e você sabe a luta que você está passando. Só o Senhor sabe o que você está vivenciando na sua casa. Só Deus sabe o que você está vivenciando como ser humano individual. Talvez com algum pecado que você precisa confessar e botar para fora, e isso tem sido a sua batalha, tropeçado no mesmo fraqueza todo dia. Talvez seja o problema com a enfermidade de alguém muito querido. É uma batalha difícil. Eu não sei qual é a sua batalha, não tenho nem noção. Mas você veio aqui hoje para ouvir uma só palavra: a sua batalha não é sua, é do Senhor que te fez. Fica de pé, eu quero orar com você. Mas eu queria que você colocasse as duas mãos assim, ó, no umbigo. Bem sensivelmente. Nós vamos ter um tempo de oração agora, eu quero orar por você. Mas coloca a sua mão assim no umbigo, assim, ó. Por favor. Depois nós vamos ter um tempo de ofertar e dizimar, eu quero que você se prepare também para isso. Talvez a sua batalha seja financeira, e só se vence isso, meu amigo, com oração e contribuição. Não tem para onde correr. Põe as suas duas mãozinhas, fecha teus olhos. Pega uma canção aí, dá uma canção aí rapidinho para eu cantar. As antigas. Põe as suas duas mãos no umbigo agora. Deixa Ele fortalecer a sua vida agora. Que sobre a tua mão agora esteja a mão do Senhor. Anjo, passa aí nas cadeiras agora. Passa aí no mezanino. Passa por todos esses que aqui estão hoje à noite. Deixa Ele tocar no teu corpo, na história da tua vida. Talvez você chegou aqui angustiado com muitas lutas, muitas batalhas pelas quais você passou, mas eu quero te dizer, a guerra não acabou. E Ele é quem vai trazer a palavra nessa guerra. Toca agora, Espírito Santo. Toca
Toca agora, Espírito da verdade. Toca na vida deste homem agora. Produz a cura agora na vida dela, em nome de Jesus. Toda batalha que está sendo travada agora no mundo espiritual, eu ordeno agora que em nome do Senhor seja entregue nas mãos do Senhor Jesus. Traz agora, Espírito Santo, a tua revelação, traz o teu mover, traz o teu querer, traz a tua unção, meu Pai, agora. Visita cada pessoa que está nos assistindo agora, não importa onde estejam agora, visita lá agora no nome de Jesus. Visita a família, visita esta casa agora, Senhor. Estabelece um tempo agora de vitória sobre ela. Essa luta com os teus filhos, entrega agora diante do altar. Essa luta agora com a tua filha, entrega agora diante do altar. Não vai ser ninguém cheio de habilidade que vai resolver, oferecer solução. Não será ninguém, a luta é dele. A batalha é dele, os sonhos ele quer realizar na tua vida, os projetos ele quer realizar na sua vida. Toca agora, Espírito Santo, toca aí no umbigo dele agora. Toca na vida dela agora. Toca agora, toca nesta casa agora. Aquela mulher que está aqui hoje, mas está com medo, está preocupado com a vida da sua prole, com a sua casa. Aquele homem que está aqui hoje, mas não sabe o que vai fazer daqui a uns dias. Está dizendo, está acabando até os recursos financeiros e a pandemia ainda está aí. Senhor, agora! Essa batalha da enfermidade, dessa pandemia, desse Covid-19, eu quero declarar em nome de Jesus que ela está chegando ao fim. Jesus está nos levando para o outro lado. Leva a vida dele agora, Senhor. Leva a vida dele agora para o outro lado, para o centro da tua vontade. Toca agora nesse casamento, Senhor, agora. Toca nesta vida agora. Toca na vida das crianças lá agora, onde estão. Pai, no nome de Jesus, nós queremos liberar essa noite que toda legalidade, Senhor, que está vindo para impedir, para desviar a fé, para colocar o coração nos homens, nas coisas, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Toca agora, Espírito Santo. Eu quero chamar aqui na frente, irmãos. Sabe, eu fiz isso com os homens de manhã. Não quiser me ajudar a orar, não tem problema, eu vou estar aqui. Eu quero chamar aquelas pessoas que sentiram realmente, de alguma forma, um toque de Deus. Foi sensacionalismo, mas sentiu que Deus está tocando a sua existência, que a sua batalha está sendo transferida da sua mão para as mãos dele essa noite. Vem aqui à frente, rapidinho. É isso aí. Tá, o peso estava grande lá, não tem problema. Você vai deixar aqui, ó. Você vai deixar diante do altar. Isso, vem. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Agora é a hora. Eu quero me reconciliar com Deus. Quando o mar tentar me encobrir, traz agora, Espírito. Parecer que eu vou afundar. Você está vendo, irmãos? O que o Espírito Santo está fazendo? Quem está aqui entregando a sua vida para Jesus? Levanta a mão para eu ver. Aceitando Jesus como Salvador. Tem alguém? Se a escuridão quiser me abraçar, se eu parecer perder, me lembrarei. Estenda sua mão para cá. Lembrarei. Ai, chordofligue, ai, branofruche dirigedero. Capaz é uma promessa. Toca agora, Espírito. Você não vai mentir. Toca agora, Espírito.
agora tempo novo. Essa batalha está difícil, mas eu quero transferi-la para o teu altar agora. Quero transferir para o teu altar agora. Que a paz é uma promessa. Você eu transfiro para o teu altar agora. Seguro estou aqui. Eu transfiro para o teu altar agora. Isso. Eu transfiro para o seu altar agora. Eu transfiro para o teu altar agora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós transferimos a luta dele agora para o teu altar. Nós liberamos a vida dele para o teu altar. Ai! Em nome de Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Nós liberamos a vida dela agora. Libera a vida dela agora. Libera a vida desse homem agora. Toca agora. Estabelece tempo novo. Fluindo teu espírito. Toma em teus braços. Toma em teus braços, meu Pai. Toma em teus braços, meu Pai. Você não vai mentir. Seguro estou. Declara com a gente, você que está aí conosco. Me lembrarei. Você pode declarar isso? Declara. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Sabe, se prepare para o que ele vai fazer. Não saia daqui com peso, dizendo a batalha é minha, não é sua, não tem nada a ver com você, é dele. E tudo está nas mãos dele. Quantos creem nisso de verdade? Diga, eu recebo. Põe a sua oferta, seu dízimo na mão, você que vai fazê-lo. Você que quer, que ama, que entende, que pode. Nós queremos abençoar toda essa casa. Você que está também pela internet, este é o momento de você fazer a sua contribuição. Enquanto você se prepara, eu quero te lembrar de algo. Amanhã, às 20 horas, nós teremos discipulado para todos os pastores, líderes aqui na igreja. Tempo de ministração. A vida desta casa, da liderança desta casa. Às 20 horas. Está reconciliando com... Meu Deus, vamos aplaudir a presença dele. Uau, mais uma. Onde está a terceira pessoa? Corre logo. Eu quero liberar sobre a sua vida um novo tempo de refazimento, de conquista. Um novo tempo de entendimentos profundos e verdadeiros.
Que a presença dele venha sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua vida. E que seja religado tudo aquilo que ele tem para ti, seja liberado. Que Efésios 1:3 seja estabelecido na vida de vocês dois. Todas as bênçãos celestiais sejam derramadas. Ai! Em nome de Jesus. Vamos recebê-los com alegria, Pai. Irmãos, põe a sua oferta na mão, vamos o abençoar. Que a bênção de Deus repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que haja prosperidade em tudo que tu fizeres, em teus negócios, projetos, sonhos. Que você cresça naquilo que você tem tentado e colocado diante do Senhor, no teu escritório, no teu consultório, na tua empresa, no teu lar, na casa onde você trabalha, no seu comércio. Nós abençoamos e nós declaramos a bênção, a vitória do Senhor em nome de Jesus. Venha ofertar com alegria em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês ricamente e poderosamente. Ora por eles aí, fica alguém aí abençoando. Que a bênção do Senhor repouse sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e teus sonhos em nome de Jesus. Até quinta-feira no culto profético.